Olá, muito boa noite aos nossos alunos, alunas, à nossa comunidade acadêmica presente, também os nossos visitantes. Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos acompanham nesta que é a segunda palestra que integra um ciclo de atividades que compõe o Setembro Amarelo, realizado pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. Este evento está sendo coordenado pelo curso de Psicologia da instituição e também pelo Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão da nossa instituição. Nós temos uma grande alegria em receber a cada um de vocês, justamente por entendermos a emergência desse tema e, principalmente, a sua relevância. Durante muitas décadas, a questão do suicídio foi uma espécie de tabu. Acreditava-se que esse assunto deveria ser ao máximo evitado, não se falar. Durante algum tempo, acreditou-se que quanto mais se falasse a respeito do suicídio ou divulgasse estatísticas ou eventos decorrentes, isso de alguma forma contribuiria para o aumento. Mas, de certa maneira, e nisso também estava embutido um certo preconceito, uma enorme dificuldade de se tratar de um assunto, muitas das vezes envolvido em um tabu ou um preconceito ligado a questões morais, concepções religiosas e questões de outra ordem. A verdade, nos últimos 2 anos, mais especificamente, a comunidade científica, acadêmica, a psicologia, de um certo modo, internacionalmente, e os institutos ligados aos sistemas de saúde e à própria Organização da Saúde compreenderam que é preciso que se fale adequadamente e se capacite e busque dotar a comunidade, a sociedade civil, de estratégias e instrumentos que possam atenuar e, de certo modo, diminuir as dificuldades relacionadas ao suicídio. Dessa maneira, nós entendemos e também compreendemos, como comunidade, como instituição e também como corpo docente, que é importante falar sobre suicídio. É fundamental conhecermos cada vez mais os dilemas da existência e atuarmos de modo a prevenir as ideações suicidas, os atos suicídios e mitigar esse que é um fenômeno, muitas das vezes compreendido equivocadamente como um ato isolado, mas o suicídio, como nos demonstrou Durkheim, ele é um fenômeno, ele é um evento de natureza social. Nós temos a alegria, então, de trazer para esta segunda palestra a professora, psicóloga e mestre, professora Fernanda Franco, que vai nos falar a respeito do suicídio, a partir do tema prevenção do suicídio pela promoção da saúde mental. Antes de apresentá-la formalmente pelo seu currículo, dizer que é uma enorme satisfação receber a professora Fernanda Franco aqui no Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks. É uma pessoa que eu conheço há um bom tempo, trabalhamos juntos no curso de psicologia da FEAD, uma enorme honra, desde já eu agradeço a professora Fernanda. Era uma grande amiga, uma grande companheira, e também foi uma grata satisfação saber que ela tem se dedicado, trabalhado a respeito do tema do suicídio. Mais especificamente, eu venho trabalhando com esse tema dentro do aporte da antropologia, mais especificamente a sociologia. Mas nós estamos muito felizes em acolher a professora Fernanda Franco. Ela é psicóloga e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e trabalha atualmente como psicóloga da Universidade Federal de Minas Gerais. É também professora universitária no Centro Universitário UniBH e docente, né, em disciplinas da graduação e da pós-graduação. Fernanda também é avaliadora designada pelo MEC para avaliar os cursos de graduação em psicologia, e sua área de atuação tem foco, né, na psicologia das diferenças individuais, com ênfase em técnicas de exame, avaliação psicológica, personalidade e comportamento suicida. Então, mais uma vez, nós agradecemos à professora Fernanda Franco, agradecemos também a todos
os presentes. Vamos pedir a gentileza que continue com os microfones desligados. E sem muitas delongas, vamos passar a palavra para a professora Fernanda Franco. Professora, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite e, principalmente, por vir estar presente nas atividades do curso de Psicologia do Isabella Hendricks, principalmente, mais especificamente, dentro das questões ligadas ao Setembro Amarelo. Muito obrigado, fique à vontade, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite a todos. A gente já começa com um problema técnico aqui. Só um instante. Desculpem, trabalho remoto é assim, né? A gente tem algumas interferências externas. Parte da nossa audiência. Da nossa audiência. O que eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos. Boa noite a todos. Queria agradecer o Centro Universitário Metodista Isabella Hendricks pelo convite, especialmente na figura, né, do professor José Aparecido. Como ele já disse, nós somos colegas e amigos há muito tempo. Nossas parcerias em psicologia vêm de longa data. Então, eu agradeço muito pelo convite. Eu considero muito especial poder estar aqui essa noite falando com vocês sobre comportamento suicida, suicídio e saúde mental. Agradeço a presença de todos. E eu trabalho, né, trazendo um pouquinho da minha trajetória, enquanto eu compartilho com vocês o slide que eu preparei para hoje. A minha trajetória na saúde mental, ela vem também de longa data. Eu já posso considerar que são aproximadamente 15 anos que eu trabalho diretamente com psicologia clínica, consultório, especificamente na área de avaliação psicológica, com personalidade, inteligência e comportamento suicida. E há alguns anos eu venho observando a incidência desse comportamento suicida na clínica, né? Das queixas que são trazidas, das ideações que são apresentadas no consultório, muitas vezes das tentativas que chegam para a gente de pacientes e de pessoas que nos procuram após uma determinada tentativa. E eu tenho notado um aumento do número de casos, o que as estatísticas refletem, e tenho notado também uma redução na idade, né? Essas tentativas elas têm se tornado cada vez mais precoces. Então, acredito que seja extremamente importante a gente começar a debater a questão da saúde mental. Porque saúde mental não é só para adulto, né? Saúde mental é para criança, é para adolescente, é para adulto, é para idoso, é para qualquer gênero, qualquer faixa etária. E a questão da saúde também atravessa muito do que o professor José Aparecido falou. Ele traz uma visão da antropologia e da sociologia, ele trouxe Durkheim, inclusive, e a gente precisa pensar que, apesar da gente estar falando de saúde, aspectos sociais fazem parte da composição da nossa saúde. Trabalho está relacionado à saúde, habitação está relacionada à saúde, nível socioeconômico está relacionado à saúde. E isso tudo faz parte desse conjunto que vai afetar diretamente a nossa saúde mental. Então, hoje eu quis trazer uma pequena apresentação sobre prevenção do suicídio pela promoção da saúde mental. Esse tema surgiu porque eu postei no meu Facebook pessoal há alguns dias um texto em que eu mencionei que eu fazia psicoterapia. E muitas pessoas, muitos alunos inclusive, estranharam que uma psicóloga fizesse psicoterapia. E aí a gente para pensar que psicoterapia é para todos, né? Psicoterapia é uma forma de manutenção dessa saúde mental. Mas ainda existe um aspecto estranho de que um profissional da saúde mental precise de um outro profissional da saúde mental. Então, esse debate é um debate amplo, que eu espero poder apresentar um pouquinho dessas questões aqui para vocês. E, ao final, eu pretendo abrir para perguntas. Eu imagino que o chat esteja aberto para elas também. E, no finalzinho, a gente discute um pouquinho mais o que aparecer. Primeira questão que eu queria trazer com vocês aqui hoje são as frases, os termos, as palavras que normalmente estão relacionadas à ideia de suicídio, né? São muitas, e são muitas coisas. Então, se vocês olharem aí essas palavras, vocês vão ver métodos, né, para poder cometer um suicídio. Vocês vão ver transtornos psicológicos que estão associados.
vocês vão ver formas de conseguir lidar com isso, com essas questões. Essas palavras, elas vieram de um chat sobre suicídio. E aí, o que as pessoas escreviam nesse chat foi colocado num desses programinhas de nuvens de palavra, e essa nuvem de palavras foi formada a partir da conversa que essas pessoas tiveram. E aí a gente consegue ver alguns dos interesses, né, algumas das dúvidas que as pessoas apresentam com relação ao suicídio. Então, eu fui tentando estruturar a apresentação um pouco a partir disso, um pouco do que é trazido pelas próprias pessoas como algo interessante de se pensar sobre o suicídio e sobre as questões que estão associadas a ele. Primeira questão que me surge é que a gente vê muito essa fala aqui, ó. Um determinado indivíduo cometeu suicídio porque, e aí normalmente a gente coloca um motivo depois desse porquê, né? A gente coloca um porquê. E é uma afirmação extremamente incorreta, porque quando a gente pensa em suicídio, quando a gente trabalha com saúde mental, a gente entende que o suicídio é um fenômeno complexo e que é influenciado por diversos fatores. A pessoa não comete suicídio por uma questão única, né? Ela comete suicídio por um conjunto de questões, por um conjunto de influências. Então, quando a gente fala, foi um término de um relacionamento, não, foi uma série de questões anteriores a esse término que tiveram associadas a esse término de um relacionamento. Ah, a pessoa se suicidou porque ela perdeu o emprego. Não, talvez não seja só porque perdeu o emprego, mas porque perdeu uma renda, porque isso afetou a família, os relacionamentos. Então, falar que o indivíduo cometeu suicídio por um motivo único é uma fala extremamente incorreta, mas é uma fala que a gente usa muito e que foi reforçada durante muito tempo, né? Quando a gente pega a história do suicídio, a gente volta um pouquinho nessa história e tem um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werder, que é um livro do século XVIII, de um autor chamado Goethe, em que ele coloca a morte de um jovem, um homem muito jovem, por causa de um relacionamento com uma mulher que, não, apesar de corresponder afetivamente a esse relacionamento, ela não podia assumir o relacionamento. E com isso, ele coloca que o suicídio foi causado por esse relacionamento, por esse rompimento do relacionamento. E a gente vê isso até hoje, né? Quem assistiu os 13 Porquês aí, a série do Netflix, entende que as pessoas têm uma tendência a dizer que existe porquês, existe, né, motivos específicos pelos quais a pessoa comete um ato desse. A minha ideia de trazer aqui hoje para vocês um pouquinho sobre saúde mental é a gente desmistificar essa ideia de porquê, né? De que existem fatores, mas não existem porquês no sentido de motivos específicos para que a pessoa cometa um ato como esse. Trouxe alguns estudos para poder embasar um pouquinho também o que eu vou falar para vocês. Então, são alguns artigos. O primeiro artigo é uma revisão de literatura sobre suicídio na infância. Os autores vão estar sempre presentes aqui também, tá? Foi uma publicação do ano de 2017. De 2015 para cá, a gente teve uma proliferação muito grande de artigos científicos sobre esse tema. 2015 foi o primeiro ano do Setembro Amarelo. Então, a partir daí, as pessoas começaram a observar de uma forma diferente o comportamento suicida. E a produção científica sobre o tema, ela se tornou muito mais prolífica. Então, vocês vão ver artigos aí de 2017, 2018, porque a atenção cresceu depois desse período. Nesse artigo de revisão de literatura sobre o suicídio na infância, os autores perceberam nos artigos que foram investigados que fatores neurobiológicos, então fatores que estão ligados ao desenvolvimento, fatores escolares, como bullying e outros problemas na escola, né, outras dificuldades sociais na escola, problemas, questões sociais, como conflitos familiares, e mentais, como depressão e impulsividade, principalmente, esses fatores estão diretamente associados ao comportamento suicida. E por comportamento aqui, a gente está falando de pensar sobre suicídio, planejar como que vai ser, tentar, né, fazer pequenos ensaios de uma tentativa de autoextermínio, até o ato em si, que é uma forma, a gente precisa de um mecanismo mais complexo de investigação depois que a pessoa efetivamente consegue se matar, né? Então, nesse caso aqui, eles investigaram tentativas.
Perceberam também que o suicídio ele pode ser prevenido desde que esses fatores sejam identificados precocemente e então recebam tratamento médico e psicológico. Então, mais uma vez, a gente está falando aqui, né, de saúde mental. Essas questões, essas dificuldades que vão surgindo ao longo da vida da criança, elas são dificuldades que precisam ser observadas, identificadas precocemente e tratadas para que a criança possa ter um desenvolvimento mais dentro daquele esperado para o padrão de idade dela, para que ela possa apresentar questões características de uma saúde mental. Um outro estudo, ele vai trazer para a gente a expectativa de vida depois da primeira tentativa de suicídio. Quando a gente observa a expectativa de vida das pessoas, aqui no Brasil, por exemplo, a gente já está na margem dos 75 anos de idade. Então, espera-se que o brasileiro médio viva 75 anos de idade. Em média, tá, gente? Não é que todo mundo vai viver até os 75 anos de idade. Vai ter muita gente que vai viver mais do que isso, vai ter muita gente que vai viver menos do que isso. Em média, pensando em grupo, a expectativa de vida do Brasil é de 75 anos de idade. Quando a gente observa pessoas que tentaram suicídio até os 20 anos de idade, a expectativa de vida de homens se reduz em aproximadamente em até 18 anos. E a expectativa de vida de mulheres se reduz em até 11 anos. Então, se a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos, se existe uma tentativa aí até os 20 anos de idade, a gente reduz de 75 menos 18. Então, a gente vai ter aí, me ajudem na matemática, 57 anos, né, como estimativa de vida para esses homens. E no caso das mulheres, 11 anos. Então, a gente tem 64 anos de idade como estimativa de vida. É uma redução drástica e é interessante porque o estudo também demonstrou que essa redução da expectativa de vida não é por causa de novas tentativas de suicídio, mas por causa de comorbidades somáticas, de outros tipos de transtorno e doenças que a pessoa possa apresentar ao longo desse período. Então, existe uma tendência de que a saúde da pessoa seja prejudicada por causa dos métodos que ela utiliza para poder tentar o suicídio. Então, a gente conseguir eliminar essa primeira tentativa é extremamente importante. Então, a gente tem que focar na saúde mental desde a infância. Um terceiro artigo, ele vai trazer para a gente estratégias de prevenção e suicídio, né? Eles fizeram um estudo sistemático nos últimos 10 anos, o artigo ele é de 2016, então nos 10 anos anteriores, e esse estudo ele chegou a algumas estratégias que foram observadas como sendo significativas para a prevenção do suicídio e para a ideação suicida. A primeira delas, e a mais significativa de todas, foi a restrição de acesso a meios letais. Então, a gente afastar as pessoas de armas, principalmente armas de fogo, medicamentos, né? Medicamentos tanto para doenças físicas quanto para transtornos mentais. Então, afastar a possibilidade de acesso aos meios letais. Segundo ponto que a gente tem é o controle de locais dos quais as pessoas possam pular. Nos Estados Unidos, tem uma ponte famosa em que as pessoas costumam pular de lá. E aí foram tomadas medidas, se não me engano, em 2014, de restrição de acesso a esse lugar. E eles observaram uma redução drástica no número de suicídios por queda, né? Então, essa restrição de locais é extremamente importante. Programas de atenção escolar, então, trazer a questão do suicídio para dentro da escola e que existam programas de desenvolvimento de saúde mental e de prevenção ao suicídio dentro do ambiente escolar para os jovens. E tratamento psicológico e psicofarmacológico eficazes, tanto psicológico, então psicoterapia, quanto psicofarmacológico, tratamento psiquiátrico, que estejam voltados para a questão do suicídio e para o tratamento das questões relacionadas à saúde mental. Por fim, o último artigo que eu trago aqui para poder exemplificar um pouquinho é um artigo que fala sobre depressão e impulsividade entre soldados que morreram por suicídio. E é um estudo feito com um método que a gente conhece como autópsia psicológica. A autópsia psicológica ela é uma avaliação do histórico de vida da pessoa. Então, uma vez que ela tenha falecido, a gente retoma entrevistas com pessoas próximas no trabalho, na família e refaz o histórico de vida dessa pessoa, procurando questões que possam ter influenciado na morte desse indivíduo. Nesse caso, no estudo desses soldados,
foi identificado que o grupo deprimido apresentou maior planejamento do ato e mais ideação suicida. Então, as pessoas que tinham depressão, elas planejaram mais e elas falaram mais sobre o assunto, sobre essa possibilidade de autoextermínio. Além disso, 33% dos sujeitos, então um terço da amostra que foi estudada, apresentou traços de alta impulsividade. Esse mesmo grupo, ele teve um histórico maior de problemas disciplinares, desde o período da escola até quando adultos, e um histórico maior de violência. Eles apresentaram maior incidência de transtornos de personalidade, principalmente os transtornos que estão envolvidos no cluster B, identificados pelo DSM, e uma maior prevalência de uso de álcool no momento em que a pessoa tentou, né, o suicídio. Então, a gente observa que a impulsividade e a depressão são questões extremamente importantes para a gente poder tratar o suicídio como uma questão de saúde mental. E aqui eu trouxe um esquema de como que a gente percebe, como que a gente entende um pouquinho o suicídio dentro dessas questões de saúde. A ideia é que existem fatores de risco e fatores de proteção, fatores protetivos. Esses fatores, eles vão criar uma predisposição. Esses fatores, eles são inatos, então nós temos questões relacionadas aí a tendências genéticas. Com relação às questões de saúde mental, essas tendências genéticas são extremamente importantes. Existem muitos estudos que já identificam alguns transtornos como sendo transtornos que oferecem uma carga genética hereditária e ao longo do tempo. Não necessariamente hereditária também, tá? Não significa que se o pai ou a mãe tem, o filho vai ter. Muitas vezes são genes que estão na família, que a família carrega, e que esses genes só vão se expressar talvez daqui a 2 gerações, daqui a 3 gerações. Então, nós temos tendências genéticas que vão se expressar ao longo da vida da pessoa. Só que essas tendências genéticas, elas não estão sozinhas, né? Como a gente estava falando lá no começo, a gente não atribui a questão da saúde mental única e exclusivamente a fatores biológicos. Existem eventos de vida, estressores, perdas, lutos, abusos, negligências, eventos de vida específicos da vivência de cada sujeito que estão relacionados a esses fatores também. Então, muitas vezes, a pessoa pode ter uma predisposição genética para um determinado transtorno, mas esse transtorno ele pode ser amenizado pela forma como a pessoa conduz a vida dela, pelos suportes sociais que ela tem, pela própria forma, né, do contexto familiar, pelo próprio nível socioeconômico que pode proporcionar para essa pessoa um tratamento, um atendimento mais adequado. Da mesma forma, a gente pode ter que esses eventos de vida, eles podem ser a principal razão de uma dificuldade maior para poder lidar com os outros eventos ao nosso redor. Porque às vezes a pessoa passou por tantas perdas, né? Por tantos problemas relacionados a abusos, a negligências, que a capacidade de resiliência dessa pessoa é menor. Então, quando a gente fala de predisposição, a gente não está falando simplesmente daquilo que é inato, daquilo que é biológico, daquilo que nos acompanha geneticamente, mas sim da associação entre os fatores inatos e dos eventos de vida. Eles formam uma predisposição que depois a gente vai ver que está relacionada a uma vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade, ela é resultante de um conjunto de aspectos individuais, coletivos e contextuais. Essas questões desses fatores de eventos de vida, né, a forma como eu, indivíduo, lido com as questões, a forma como o meu contexto social, socioeconômico, o meu arredor, onde eu moro, com quem eu vivo, essas questões do contexto, a soma disso pode empobrecer a forma como a gente tenta se proteger psiquicamente. E isso pode implicar em diferentes tipos de adoecimento e em diferentes chances de adoecimento. Então, esse empobrecimento, a gente vai falar que é uma alta vulnerabilidade. Por outro lado, a gente vai ter o contrário, né? A gente vai ter pessoas que estão cercadas de uma boa qualidade de vida e de uma pouca tendência genética a apresentar questões.
Então, a gente vai ter muitos fatores protetivos e poucos fatores de risco. Isso vai gerar uma baixa vulnerabilidade. Então, essa pessoa é menos vulnerável às questões do ambiente. Aí alguém pode perguntar, mas você está falando de questão socioeconômica. Eu conheço um monte de gente rica que é deprimida e um monte de gente rica que tentou autoextermínio. Isso pode acontecer, tá, gente? A gente está falando que esse é um dos fatores, não é o único fator. Então, o nível socioeconômico, ele ajuda no momento em que a gente precisa de um tratamento e que ele paga esse tratamento. Mas é exatamente por causa disso que a gente precisa defender com unhas e dentes, né, o nosso sistema único de saúde. Porque é ele que garante um atendimento universal, mesmo para quem não apresenta um nível socioeconômico alto. Porque o importante aqui é a pessoa ter o tratamento, né, ela ter essa possibilidade de um atendimento, de um tratamento. E isso vai estar dentro da possibilidade que ela vai ter de uma alta ou baixa vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade ser alta ou baixa está diretamente relacionada ao tipo de desfecho que a gente vai encontrar. Então, quando eu tenho fatores de risco altos, eu tenho muitos problemas na vida dessa pessoa, existem muitos riscos, os eventos de vida foram muito complicados para essa pessoa, ela tem fatores inatos que predispõem a determinados tipos de transtorno. Os fatores protetivos são baixos, então ela tem um relacionamento familiar rompido, é uma pessoa que tem uma rede, né, social de apoio muito enfraquecida, uma pessoa que não tem com quem contar, é uma pessoa que tem baixo acesso ao tratamento, a gente vai ter um aumento dessa vulnerabilidade. E esse aumento de vulnerabilidade proporciona um desfecho negativo. Por outro lado, quando a gente tem fatores de risco baixos, então a pessoa tem uma alta qualidade de vida, uma baixa predisposição a fatores inatos, ela tem fatores protetivos altos, então uma família estruturada, alguém que pode estar lá, né, com essa pessoa o tempo inteiro, não só no sentido de poder contar subjetivamente com esses indivíduos, mas também da pessoa estar lá vigiando, prestando atenção, são fatores protetivos altos. A gente tem uma redução, então, da vulnerabilidade, uma maior resiliência e um desfecho que tende a ser mais positivo do que no caso contrário. É exatamente por isso que a gente precisa fortalecer a questão da saúde mental. Porque quando a gente fortalece a saúde mental, a gente melhora os fatores de risco, aumenta os fatores protetivos, reduz a vulnerabilidade e tem uma probabilidade de um desfecho mais positivo. Tá? Pensando dessa forma, então, o que são os fatores de risco e os fatores de proteção? Fatores de risco são aqueles que a gente deve ficar muito atentos. São aqueles que predispõem a pessoa a um desfecho mais negativo, né? Uma alta vulnerabilidade e um desfecho mais negativo. Primeira questão que a gente observa são diagnósticos físicos e psiquiátricos. Existe uma estatística da Organização Mundial da Saúde de 2014 que nos informa que até 90% dos casos de suicídio e tentativa de suicídio estarão ligados a diagnósticos psiquiátricos. Até 90%. Mais uma vez, isso não exclui fatores sociais. Isso só indica para a gente que existem determinados fatores sociais que influenciam diretamente na saúde mental do indivíduo. Diagnósticos físicos também estão altamente relacionados a um alto risco. Diagnósticos que impedem a mobilidade da pessoa, diagnósticos físicos que apresentam, às vezes, uma impossibilidade de cura, diagnósticos que isolam a pessoa socialmente, são diagnósticos que apresentam maior risco dentre os que foram identificados. Um outro fator de risco grande que nós temos são traumas na infância e na adolescência. Abusos, não só, mas também, né, abusos sexuais, mas abusos de forma geral, negligências, principalmente vindas da família. A gente tem algumas questões também que a gente pode levar em conta, o aspecto escolar, então o bullying, as dificuldades que a criança possa ter com relacionamentos sociais, isso tudo entra aí na infância e adolescência. A gente destaca também como fator de risco aspectos psicossociais negativos.
Então, a dificuldade de lidar com as questões que são apresentadas ao indivíduo, né? A questão social do entorno desse indivíduo, o contexto em que ele vive. Os aspectos psicológicos também são levados em conta, e aí a gente falou inicialmente, né, no primeiro tópico, sobre os transtornos, mas aspectos psicológicos ditos normais também estão relacionados. Então, características de personalidade, mesmo características que todo mundo tem, no nível em que todo mundo tem, algumas características predispõem mais à ideação suicida, aos pensamentos suicidas, ao comportamento suicida. Eu trabalho muito com personalidade, é uma das minhas áreas de referência, e eu trabalho com o modelo dos 5 fatores, Big Five. E existem vários estudos que associam, por exemplo, o alto neuroticismo, a baixa conscienciosidade, a aspectos relacionados ao suicídio. Então, são questões para a gente observar que são características comuns da personalidade de todo mundo, mas que predispõem, né, que são fatores de risco para comportamentos desse tipo. Uma outra questão são os pensamentos e ideações suicidas. Quando esses pensamentos e a ideação começam a aparecer, a gente precisa observar muito bem, né? Existe uma lenda que quem fala não vai tentar o suicídio, não vai cometer o suicídio, é lenda, tá, gente? Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque se a pessoa chegou no ponto de que ela está dizendo para outras pessoas que ela vai se matar, isso já merece uma atenção muito grande. Então, quando esses pensamentos começam a surgir, quando essa ideação, né, a ideia de como seria, começa a aparecer e essa pessoa começa a relatar, existe um fator de risco alto e a gente precisa prestar muita atenção. E um dos principais pontos que nós temos como fatores de risco são as tentativas anteriores de autoextermínio. Existem estudos que apresentam para a gente que tentativas anteriores de autoextermínio estão associadas a cerca de 76% a 80% de novas tentativas. Então, se a pessoa tentou uma vez, é muito mais provável que ela tente uma segunda vez, uma terceira vez. Então, o ideal é que a gente não deixe nem a primeira tentativa acontecer. E aí a saúde mental ela se torna um aspecto importante de ser trabalhado antes que essa primeira tentativa surja. Por outro lado, a gente tem uma série de fatores de proteção. Então, a gente tem uma rede de suporte social bem desenvolvida, né? Ter uma família, uma rede de pessoas com quem essa pessoa possa contar verdadeiramente, poder ter um suporte social, então um suporte financeiro, um suporte afetivo, é extremamente importante. Relacionamentos afetivos positivos, então a possibilidade também de ter pessoas com quem se pode contar afetivamente, pessoas de quem se gosta, pessoas que têm um relacionamento próximo, é extremamente importante como fator de proteção. Ter expectativas com relação ao futuro, né? Criar essas expectativas, inclusive. Uma estratégia que a gente usa muito quando está trabalhando com pacientes suicidas no consultório é criar expectativas com relação ao futuro, planejamentos com relação ao futuro. Porque existe uma desesperança muito grande, uma falta de esperança relacionada ao futuro. Então, criar novas expectativas, você cria no paciente também um motivo para ele permanecer ali por causa dessas expectativas que ele criou. Uma das questões que são fatores de proteção é sentir-se responsável por algo ou por alguém. Então, existem diversos estudos que falam que pessoas sozinhas e sem filhos são pessoas que tentam mais suicídio. Ter filhos protege do suicídio. E não só ter filhos, tá, gente? Ter cachorro, ter o que cuidar, né? Ser responsável por alguém. O que essa pessoa, ou o que esse animal vai fazer se eu não estiver presente? Então, é uma questão que a gente observa muito, que é um fator protetivo. E aí isso também cria uma outra questão que a gente precisa observar, que é quando a pessoa começa a se desfazer das coisas e dos bens. Então ela começa a passar o que ela tem para os outros, inclusive cachorro, gato, animais, que ela começa a dar para os outros, doar, para poder ficar livre, para que ela não tenha responsabilidade sobre nada quando ela morrer. Então uma das questões que a gente observa é manter essa responsabilidade sobre alguma coisa é um fator de proteção muito grande que a gente pode utilizar com esses indivíduos. Crenças religiosas também auxiliam nesse processo. É observado, diversos estudos também trazem aspectos ligados a crenças religiosas
relacionadas ao suicídio. Eu não vou entrar aqui no mérito de como que essas crenças fazem isso, né? Se é por dizer que a pessoa vai ficar num lugar intermediário e que não vai ter a possibilidade dela ascender para um lugar melhor porque ela cometeu um suicídio, né? Eu não vou entrar no mérito dessas questões. Mas o que existe é que a crença religiosa, ela cria uma expectativa no futuro, ela cria uma expectativa com relação ao que vem depois. Então, ter crenças religiosas é um fator de proteção também com relação ao autoextermínio. E ter estratégias de enfrentamento efetivas, que, pensando aqui na psicologia, né, e pensando na forma como a gente trabalha com a saúde mental, é o principal ponto. É onde a gente pode realmente influenciar. Então, a gente trabalha com os nossos pacientes, clientes, estratégias de enfrentamento efetivas. Como que ele pode enfrentar essas dificuldades da vida, né, esses fatores de risco, essas predisposições, para que ela se torne mais resiliente, para que ela consiga fortalecer a saúde mental e consiga, né, ultrapassar esses obstáculos e não chegar ao ponto de querer realmente acabar com a vida. A gente também observa a progressão do comportamento. Então, esse comportamento ele tem uma tendência a progredir do pensamento, que é simplesmente a ideia de a morte é uma possibilidade, para a ideação, que é, se eu morresse, como que seria? O planejamento, que é o pensar em como fazer, e a conduta, que é executar efetivamente o ato. E aí a gente vê também um aumento da intencionalidade. Claro que a preocupação que a gente tem também aumenta com o aumento da intencionalidade, né? Com o aumento da intenção que a pessoa tem de se matar ali. Mas quando surgem já os pensamentos, é um momento da gente já observar essa pessoa. Ter pensamentos de morte é algo comum na sociedade como um todo, a partir do momento que a gente está vivo. A morte ela é apresentada para a gente, né, como algo inevitável. Entretanto, pensar em como eu posso fazer para acabar com a minha vida é um pensamento bem diferente. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa ideia, né, de que todo mundo pensa nisso. Todo mundo pensa nisso, mas de formas muito diferentes. Então, essa questão da intencionalidade, ela está muito presente e isso tem que ser observado. Está diretamente ligado também à capacidade de resiliência da pessoa, que pode ser trabalhada nesse conjunto de características relacionadas à saúde mental. E quando a gente fala que na maioria dos casos é possível prevenir o suicídio, eu sempre gosto de trazer essa questão quando eu estou discutindo saúde mental, relacionado ao suicídio, e aí a gente traz aquelas frases, né, de que o suicídio pode ser prevenido. A própria Organização Mundial da Saúde traz essa questão de que é possível prevenir o suicídio. E aí normalmente vem na cabeça das pessoas assim, se o suicídio ele pode ser prevenido, significa que a pessoa dá sinais e que eu preciso prestar atenção em todos os sinais, porque eu preciso adivinhar se ela vai querer tentar ou não. E isso cai para a gente, que é psicólogo, como um dilema muito grande. Porque fica parecendo que a gente precisa saber com antecedência, que a gente precisa ter certeza com antecedência de que algo vai acontecer. O próprio conselho diz para a gente, né, as questões de sigilo. E aí, quando o nosso paciente ele ameaça a própria vida ou a vida de terceiros, a gente tem a possibilidade, pelo nosso código de ética, de abrir mão desse sigilo total para poder resguardar a vida de uma pessoa, né, ou de terceiros. Então, existe uma apreensão muito grande sobre essa questão da prevenção do suicídio, de estar sempre ali observando e prevenir. É claro que a gente observa, mas não significa que todas as pessoas que vão tentar tirar a própria vida, elas vão falar isso com todas as letras ou que elas vão dar sinais. As pessoas às vezes ficam procurando sinais e isso nem sempre aparece. A gente precisa ter uma noção de que quando a gente fala que é possível prevenir o suicídio, é porque é possível diagnosticar, identificar e tratar as questões precocemente. Isso é que é a prevenção. Não é a gente ficar caçando ali detalhes, né, minúcias do que a pessoa traz. É a gente observar
como que está a saúde mental daquele indivíduo. Se a gente consegue identificar o quanto mais cedo, o quanto mais rápido, que existem questões ali que interferem na saúde mental, que estão relacionadas a fatores de risco, uma baixa existência de fatores protetivos, um diagnóstico psiquiátrico ou psicológico importante. Mostrei lá no começo dos estudos, né, que nós temos alguns estudos que apontam que impulsividade e depressão são duas características que estão extremamente ligadas às tentativas de suicídio. Então, quando a gente para observar esses transtornos, para observar essas questões, a gente começa a identificar e a diagnosticar. E aí a gente consegue prevenir. A gente consegue prevenir porque a gente consegue tratar essas questões precocemente. A gente consegue estabelecer um vínculo ali com aquela pessoa e trabalhar com ela essas questões de saúde de uma forma que possibilite uma maior resiliência, de uma forma que possibilite uma menor vulnerabilidade. Então, quando essa frase é muito comum, né? É possível prevenir o suicídio? Fiquem de olho nessas questões. Né? Quais são os fatores de risco presentes? Quais são os fatores protetivos presentes? Isso é o principal para a gente poder prevenir o suicídio. E não ficar procurando minúcias, o que a pessoa postou, deixou de postar, o que a pessoa, né? Será que ela está me dando um sinal? Será que ela não está? Existe uma estimativa também de que de que mais da metade, mais de 50% das pessoas que cometem ou tentam um suicídio, que elas comunicam previamente que isso vai acontecer. A tentativa, pelo menos, vai acontecer. E existe muito aquela fala de é frescura, é piti, né? Então, a gente ignora a possibilidade de um diagnóstico, a gente ignora a possibilidade de identificar questões, a gente ignora tratamento, a gente fala que a pessoa não precisa de tratamento porque aquilo é frescura. Então, não deixar isso não largar isso para lá, né? Não deixar essas questões passarem é importante, porque a gente consegue identificar precocemente. Então, eu trouxe aqui um pouquinho do que não fazer quando uma pessoa pede ajuda, né? Já que a gente chegou nesse ponto de que a pessoa pode vir a falar que ela precisa de alguma coisa, ou ela indica, né? Ela fala com todas as palavras que ela está pensando em se matar. Então, o que a gente não deve fazer quando uma pessoa pede ajuda? O primeiro ponto que a gente precisa tomar cuidado é que a gente não pode manter o tabu de não falar sobre o suicídio. Foi a primeira coisa que o professor José Aparecido falou, né? Que o suicídio foi um tabu durante muitos anos e que hoje em dia existe uma maior possibilidade de se falar sobre o assunto. Então, a primeira questão é que a gente tem que estar aberto a isso, né? O suicídio é uma coisa que deve ser conversada, a gente deve falar sobre. As pessoas criticaram durante um tempo essa possibilidade porque acreditavam que poderia aumentar o número de casos quando se falava sobre o suicídio. O que os estudos têm demonstrado é de que não faz diferença falar ou não falar. E que é preferível falar porque isso apresenta uma possibilidade maior de tratamento, de terapêutica, antes que a pessoa efetivamente tente. Então, a gente evita manter esse tabu de não falar sobre o suicídio. A gente não deve condenar ou julgar. Então, fala que é loucura, que é fraqueza, que é frescura, que é covardia, né? Essas falas, elas são carregadas de julgamento social. E esse julgamento, ele é extremamente negativo. Quando a gente condena, quando a gente julga, a pessoa se sente mais desamparada, ela perde o apoio social que ela achou que ela tinha encontrado. E o que a gente vai ter é que os fatores de risco, portanto, aumentam, os fatores protetivos diminuem, a vulnerabilidade aumenta, o desfecho normalmente é pior. Então, evite, né, julgar e condenar a pessoa. Quando ela te procura para conversar sobre uma questão desse tipo, escuta abertamente, né? Conversa com a pessoa de uma maneira aberta, mas sem julgamento, sem apresentar para ela, né, o que você acha, que aquilo é uma covardia ou de que aquilo é uma fraqueza da pessoa. A gente também tenta não culpar as consequências.
Então, acontece muito da pessoa vir falar que está triste, que está deprimida, e aí chega nesse ponto de falar sobre a possibilidade de suicídio, e as pessoas falam que, porque sua mãe ou seu pai vão morrer de desgosto, porque a sua esposa vai sofrer muito, porque seus filhos vão sentir sua falta. Então, a gente começa a desenvolver um senso de culpa na pessoa, porque a gente acha que essa culpa vai ser positiva e vai evitar que a pessoa realmente tente, né, cometer um ato desse tipo. Mas a culpa, gente, ela só aumenta a possibilidade de aspectos relacionados à depressão. E aí, como a gente viu lá no começo, a depressão é um dos principais transtornos, um dos principais fatores que estão relacionados ao comportamento suicida. Então, culpar as consequências também não é uma alternativa. Muita gente banaliza o sofrimento, né? Isso é bobagem, isso é coisa do momento, vai passar, daqui a pouco passa, daqui a pouco você esquece isso. Então a gente banaliza o sofrimento do outro, ou então começa a dar sermão. Falo que nossa, pensa nisso, né? De uma maneira que vai ser mais positiva, você pensa em tudo muito negativo. A gente banaliza o sofrimento do outro. E essa banalização do sofrimento só faz esse outro entender que ele não precisa de um tratamento, ele não precisa de uma ajuda, né? Porque afinal o que ele está sentindo é bobagem. Então, para que ele vai procurar um atendimento? A gente também evita fazer comparações. Então, porque você está me contando isso, mas eu já passei por algo pior. Você está me contando isso, mas eu já sofri muito mais. Eu já tive uma doença XYZ, porque tem gente morrendo de fome. Então, é uma tentativa de comparação que não serve, porque a pessoa está sofrendo subjetivamente, né? E aí trazer aspectos externos para ela, fazer comparações com outras dores, com dores de outras pessoas, não vai trazer nenhum tipo de conforto. Só vai trazer para ela a mesma culpa que a gente tinha falado anteriormente, né? De culpar as consequências. E aumentar a culpa não é uma alternativa. Opinar também é muito complicado. Então, para com isso, você está tentando chamar atenção. Ou então, isso é falta de namorado ou de namorada, né? Isso é falta de ter alguém. É muito complicado, porque isso é opinião. E opinião, ela pode ser, muitas vezes, mais prejudicial do que positiva. E principalmente quando são opiniões desse tipo, né? Que falta embasamento científico, que não ajudam em absolutamente nada e que só banalizam o sofrimento do sujeito. Um outro problema que a gente vê muito é o uso de argumentos que estão ligados à religião. Então, fala que é falta de Deus, falta de amor no coração, de que a pessoa precisa ser mais aberta ao amor né, de uma entidade superior. Então, esses argumentos religiosos, a gente precisa pensar que eles muitas vezes são válidos para a gente que tem a religião. Mas eu preciso entender que as outras pessoas podem ter outras religiões ou podem até não ter uma religião. E que muitas vezes também, quando a gente usa esse tipo de argumento, a gente culpa a pessoa. Então, será que é porque eu não estou orando, eu não estou rezando direito? Será que é porque eu não estou fazendo o suficiente para Deus? Né? Será que é porque eu realmente não estou aberto? São argumentos que são religiosos e que são argumentos que culpabilizam o sujeito por aquilo que ele está sentindo, que acaba banalizando o sofrimento. E um outro problema é o uso de frases vazias de incentivo, né? Pensa positivo, a vida é boa, vai dar tudo certo. É complicado porque a gente acha assim, quando a gente não tem muito o que falar, né? A gente traz essas frases de incentivo. Mas são frases vazias. Pensa positivo, como se eu estou deprimido? A vida é boa, boa para quem? Né? Então são frases vazias que não servem de absolutamente nada para quem está sofrendo naquele momento algum tipo de sofrimento mental. Então tá, eu trouxe um monte de coisas sobre o que vocês não devem fazer, né? O que não fazer quando a gente se depara com uma pessoa que quer conversar sobre o assunto, sobre o próprio sentimento. Mas e o que fazer? O mais complicado normalmente é isso. Você está me falando o que não fazer, o que eu posso fazer? Então eu trouxe algumas questões aqui também. A gente pode pensar inicialmente que a pessoa precisa saber que você está ali para escutá-la, sem julgamentos, sem opiniões, que você está ali exclusivamente para escutá-la. As
pessoas normalmente se preocupam se estão incomodando, né? Se vão incomodar alguém. E aí a pessoa saber que você está disponível para ela, que você está ali para escutar o que ela tiver para dizer, que não importa o quão difícil seja o que ela vai dizer, mas você está ali para escutá-lo, é extremamente importante para o indivíduo que fala. A gente tem muito isso, né? Mesmo que a gente vai falar sobre outros assuntos, normalmente a gente chega, ó, desculpa te incomodar, eu queria conversar sobre tal coisa, desculpa te interromper. Então, essa prevenção, ela é natural. Então, a gente se colocar disponível e informar a pessoa que a gente está disponível ali para conversar com ela, para escutá-la, é extremamente importante. Uma segunda questão é promover a privacidade da conversa e das informações. Então, avisar para essa pessoa que você não vai espalhar o que a pessoa disse. É importante, principalmente para quem está assistindo ou falando aqui, quem é psicólogo ou vai se formar em psicologia, a gente tem que ter um cuidado muito grande ao prometer sigilo, tá? A gente promete privacidade, a gente não promete sigilo. Porque se a pessoa realmente ameaça se matar, a gente tem a possibilidade de quebrar o sigilo para poder informar a família, para poder informar as pessoas que são próximas desse indivíduo, inclusive para diminuir os riscos. Então, uma vez que você promete sigilo total e completo da informação, você tem um problema. Então, o que a gente promete é privacidade. A gente promete que não vai sair por aí contando, espalhando o que a pessoa está dizendo. Mas que se houver necessidade, que você vai informar a pessoa para quem que você vai contar aquilo e que você vai fazer o máximo do possível para estar junto dela se ela decidir contar. Então, a gente promove a privacidade da conversa e das informações. A gente tenta também, o máximo possível, ser compreensivo e empático com a pessoa. Então, a gente compreende o que ela está trazendo, a gente é empático, a gente tenta entender o contexto do sofrimento da pessoa, mas a gente também não pode deixar de ser direto. Então, aquela coisa de ficar rodando no assunto, porque a gente está, como que eu vou falar isso com a pessoa? Será que eu posso tocar no tema suicídio, né? Sejam diretos. A pessoa, quando ela traz dicas, assim, de que ela está precisando falar sobre esse assunto, ela talvez tenha dificuldade de iniciar essa conversa. E aí, às vezes, vale a pena que você está realmente pensando em se matar? O que você tem pensado, né? A morte é uma coisa que tem passado como uma ideia para você. Então, a gente precisa ser direto nessa comunicação. Isso não estimula a pessoa a se matar igual se acreditava antigamente. Pelo contrário, ser direto estimula a pessoa a falar. E a partir do momento que ela fala, a gente consegue identificar, diagnosticar e tratar. A gente escuta de forma respeitosa e séria, sem fazer gracinha, sem fazer brincadeira, né? Tem que dosar muito o que a gente faz de humor nesses momentos. É claro que não precisa ser uma conversa extremamente fúnebre, mas a gente precisa escutar de uma forma séria, respeitosa, sabendo os limites ali que a pessoa impôs pra gente. E sem fazer julgamento ou impor condição de valor. Porque quem sou eu para julgar e impor uma condição de valor para o outro, né? Eu consigo fazer isso para mim, porque eu conheço meu histórico de vida, o meu contexto, e nem sempre eu conheço também, né? Às vezes a gente se cobra tanto, mas a gente não pode fazer isso pelo outro. A gente não pode impor ao outro essas condições de valor. O quanto o outro vale, o quanto o outro pode, o quanto o outro deve fazer alguma coisa. A gente considera o sofrimento que a pessoa possa estar sentindo, e muitas vezes é importante deixar claro para a pessoa o seguinte: eu não sei o que você está sentindo, porque eu nunca passei por isso. Mas eu entendo o seu sofrimento. Eu entendo que você está sofrendo. Me conta um pouco mais sobre isso, né? Conseguir dizer para a pessoa que você considera o sofrimento dela uma coisa importante para ela, mesmo que você não tenha passado por uma situação parecida. Porque às vezes fica aquela coisa assim: nossa, mas fulano nunca passou por isso, ele vai me entender, né? Então a gente precisa deixar claro que dentro das nossas possibilidades a gente entende esse sofrimento. A gente incentiva, e aí o principal, né? Observando as questões de saúde mental, a gente incentiva a pessoa a procurar formas de tratamento. Procurar atendimento psicológico. Quando existe tentativa de suicídio, a gente encaminha também para o tratamento psicofarmacológico, então atendimento psiquiátrico. Em alguns casos, mesmo com pensamento e ideação, a gente também encaminha para um tratamento psiquiátrico, mas desde o pensamento, lá atrás, a gente já começa o encaminhamento para um tratamento psicológico.
Psicoterapia é extremamente útil e importante. Psicoterapia faz parte ali do desenvolvimento de características de saúde mental para a pessoa se tornar menos vulnerável ao longo do tempo. Então, a gente precisa incentivar as formas de tratamento que estiverem acessíveis ali para aquela pessoa. Se o tratamento acessível é a psicoterapia, ótimo. É um atendimento psiquiátrico, ótimo. Mas se ela tem a possibilidade de ir num posto de saúde, num clínico, já é alguma coisa. A gente precisa indicar para ela que esse tratamento é possível e de que ela precisa desse tratamento. Então, a gente incentiva a pessoa a procurar formas de tratamento. A gente encoraja a pessoa a se recuperar, tomando sempre cuidado sobre como falar isso, né? Não frases vazias, motivacionais, mas a gente encoraja ela a se recuperar se tratando, né? Nossa, legal que você vai procurar tratamento, eu também acho que vai ser importante para você, né? Que legal que você resolveu ir no psicólogo. O psicólogo realmente é importante para todo mundo, né? Então, a gente encoraja a pessoa a se recuperar, a procurar formas de se tratar. Duas coisas importantes e que são muito difíceis para a maioria das pessoas. A gente tenta manter contato constante com a pessoa para saber como ela está. Então, quando existe pensamento, ideação, a gente mantém um contato próximo com esse indivíduo, sempre levantando essa questão, né? Outro dia você me trouxe tal coisa, e hoje? Como é que você está se sentindo? Para a gente poder fazer uma avaliação do estado mental daquele indivíduo. E em caso de risco iminente, não deixar a pessoa sozinha. Então, se a pessoa tentou um suicídio, ou se a pessoa está na iminência de tentar um suicídio, a gente não deixa a pessoa sozinha. A gente liga para a mãe, para o pai, para o cônjuge, namorado, namorada, pede para alguém buscar essa pessoa e acompanhar essa pessoa. A gente não sai de perto dessa pessoa se existir alguma possibilidade dela fazer alguma coisa, né? Dela se machucar de alguma forma. E aí, às vezes, a gente pensa, mas ela não está armada, ela não está com remédios, né? O que ela pode fazer aqui? Ela pode fazer muita coisa, gente, tá? Então, não ache que as pessoas se matam só dessas formas que a gente vê na mídia, dessas formas que a gente vê em filme. Quando existe um risco, a gente precisa estar muito presente, observando o tempo inteiro, para tentar acabar com os métodos, com os acessos aos métodos letais, e a pessoa ter uma rede de apoio, um suporte afetivo ali com a gente. Então, nunca deixem a pessoa sozinha se ela se encontrar num estado mental alterado a esse nível, tá? Então, já que eu trouxe um monte de coisas sobre o que não fazer, eu trouxe um monte de coisas também sobre o que fazer quando essa pessoa pede ajuda. Sei que é difícil, quando a gente observa essa lista, a gente começa a pensar, nossa, mas será que eu dou conta? E aí eu acho que uma coisa relevante de eu trazer aqui para vocês é exatamente isso. Antes de começar uma conversa como essa, tenham certeza de que vocês vão dar conta, né? Escutar é uma coisa, ouvir talvez seja uma coisa mais fácil. Eu não vou nem dizer que escutar é fácil. Mas ouvir e encaminhar pode ser algo mais fácil do que fazer estudo. Então, se a pessoa te procurou e você não se sente preparado para lidar com aquilo que a pessoa traz, encaminha. Encaminha para o tratamento, procura uma pessoa que possa conversar mais adequadamente com esse indivíduo, porque às vezes a gente pode fazer um monte de coisa que a gente nem percebe que pode piorar esse estado ao invés de melhorar. Então estejam prontos, né, para realmente discutir com essa pessoa sobre a situação dela. A gente não tem que ter vergonha, a gente não tem que ter inibição, a gente não tem que ter dificuldade. O que a gente tem que ter é compreensão e empatia, né, seriedade, para tratar aquilo que ela traz. Ok? Rumando mais para o fim da apresentação aqui, eu trouxe um indicativo de encaminhamentos da Escola de Medicina da UFMG, Centro de Comunicação e Medicina. Quando a pessoa traz a necessidade de conversar, e a gente observa que nesse momento se resume a isso, assim, eu preciso conversar, a gente pode indicar o CVV, o Centro de Valorização à Vida. O telefone do CVV é 188 e a ligação é gratuita no Brasil inteiro. Existem alguns posts que aparecem na internet com outros telefones, nunca compartilhem aquilo, tá? O telefone central é o 188 e é o telefone que é a orientação básica para atenção ao CVV. Tem um site também, que é o www.cvv.org.br,
Nesse site tem o acesso ao chat, ao Skype e ao e-mail do CVV, que são formas também de comunicação que eles permitem, além do telefone. Os atendentes do CVV, eles são treinados, existe um treinamento longo para que uma pessoa possa ser um atendente do CVV. E é um órgão muito sério, apesar de não ter profissionais necessariamente da saúde atendendo o telefone. Essas pessoas são muito treinadas, elas passam por um acompanhamento muito grande antes de fazer essa tarefa, essa função. Então, no momento, né, em que a pessoa precisa conversar, desabafar, pode ser uma alternativa. Se vocês observam que a pessoa precisa de acompanhamento, aí a gente já encaminha para o serviço de saúde. A gente tem os CAPs e as UBSs, né, as Unidades Básicas de Saúde, que estão relacionadas à saúde da família, aos postos de saúde, aos centros de saúde, que são os encaminhamentos iniciais pelo SUS. É onde se dá a entrada no pedido. E aí essas pessoas normalmente são avaliadas por médico da família ou por clínico geral. E os tratamentos que são importantes para essa pessoa vão ser designados para ela posteriormente. Aqui também entra, né, a possibilidade do atendimento particular com psicoterapia e psiquiatria. Então, se a pessoa precisa de um acompanhamento e ela tem condições financeiras para isso, a gente pode encaminhar para a rede particular também. É importante para quem está na psicologia sempre ter uma rede de encaminhamento, porque esses casos aparecem e às vezes a gente não consegue atender. Então, essa rede, ela facilita a possibilidade de encaminhamento quando chegam casos com uma necessidade um pouco maior de atendimento. E existem também aquelas possibilidades da pessoa procurar vocês e precisar de uma ajuda imediata. Então, a gente está falando aí do serviço de emergência, que é o SAMU, o telefone, né, 192, as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, pronto-socorro e hospitais, que é para onde a gente encaminha as pessoas que realmente estão em estado de emergência. Nesses casos, a pessoa normalmente já iniciou o processo de se machucar de alguma forma. A gente tem, no caso da saúde mental, os CERSAMs e os CERSAMs, que são os centros de saúde mental, o CERSAM para adultos e o CERSAM para crianças, criança e adolescente. E aí essa ajuda imediata em momentos de crise também pode vir desses órgãos que são da nossa saúde básica, né, do SUS. Ok? Para a gente poder encerrar, eu queria trazer essa frase. Eu sempre costumo colocar ela nas minhas apresentações de Setembro Amarelo, né? Suicídio, a maior parte das vezes, não pretende acabar com a vida, mas acabar com a dor. Acabar com a vida, gente, ninguém quer. Todo mundo quer que a vida seja melhor, né? Que a vida seja menos dolorosa, que as coisas sejam menos doídas, de que o sofrimento, para poder cumprir com as etapas da vida, com as questões que a gente tem do nosso dia a dia, que esse sofrimento seja menor. Então, acabar com a vida não é o objetivo de ninguém, né? Ninguém quer simplesmente morrer. O que as pessoas querem é acabar com esse sofrimento. E aí a pessoa que tenta um suicídio, uma pessoa que se suicida, que se mata, é uma pessoa que perdeu toda a expectativa de que outras saídas são possíveis, de que outras soluções são possíveis. Então ela só vê uma saída para acabar com a dor que ela está sentindo. As pessoas de fora, né, quem está de fora normalmente observa e fala, nossa, mas tem tanta coisa, tanta possibilidade, né, a vida tem tanta... Nossa, como é que a pessoa pode desistir assim? A pessoa apresenta uma questão de saúde mental, na imensa maioria das vezes. E aí é essa questão de saúde mental que impede essa pessoa de ver essas possibilidades que você que está do lado de fora está enxergando. Então, ela não vê possibilidade de acabar com a dor a não ser dessa forma. É nossa função, então, função de quem está de fora, alertar essa pessoa de que existem alternativas, de que existem acompanhamentos, de que existem possibilidades de redução desse sofrimento, dessa sensação subjetiva de dor, para que ela possa, né, não pensar dessa maneira, de que a única forma de acabar com a dor é acabar com a vida. A nossa função, pensando aí que a maioria de quem está assistindo, né, é aluno de psicologia. Então, tem alguns, eu vi aqui no chat pipocando algumas mensagens, tem gente aí que já é psicólogo. É importante a gente ter sempre isso em mente, né? O suicídio está ligado à alta vulnerabilidade, a uma desesperança com relação ao futuro, a uma dificuldade de ter expectativas, de vivenciar sentimentos positivos.
Então, a gente precisa proporcionar isso para a pessoa. Não simplesmente ver o mundo dela com os nossos olhos. Com o olho de quem está de fora, vendo que a vida tem diversas possibilidades. Então, lembre-se disso. Ninguém quer acabar com a vida. O que as pessoas querem é diminuir a dor. E quando a única alternativa para diminuir a dor é essa, a consequência também vai ser bastante grave. Queria agradecer novamente, né, o Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks pelo convite, professor José Aparecido, especificamente aí por ter me acompanhado nessa palestra hoje e abrir para questões se tiver. Agradeço todo mundo, meu e-mail está aí no slide. Qualquer questão, estou aberta a responder por e-mail também. Obrigada, gente. Obrigado, professora Fernanda. Nós aqui nos sentimos muito honrados, né? Não só de acompanhar, assistir a sua palestra, repleta de muitas informações, de uma base científica, né? Isso é muito relevante e importante para todos nós, mas também trazendo apontamentos, eu não vou dizer práticos, né? Mas, como você mesmo bem colocou, é recente, né, a discussão do Setembro Amarelo e muitas das vezes as pessoas, os terapeutas, os psicólogos, os alunos, pessoas que estão em comunidades, de grupos de apoio que fazem suporte, elas querem justamente essas ferramentas. O que que eu faço, né? Muito ricamente você colocou o que não fazer e o que fazer, e nós somos muito gratos, né, por esta brilhante exposição. Agradecemos mais uma vez sua participação e presença conosco, deixando a porta aberta para você voltar outras vezes. E eu vou organizar da seguinte maneira as perguntas, né? Você pode colocar aí as perguntas pelo chat, que eu vou ler daqui a pouquinho. E eu queria ainda uma consideração a mais, né, da Fernanda, da professora Fernanda Franco, justamente assim, dentro de uma questão que me preocupa, mas que bem pode ser talvez mais um mecanismo, né, para os terapeutas trabalharem. Achei muito positivo sua fala quando desmistificou a questão do suicídio pela ausência de algum suporte cultural ou financeiro. Eu tenho uma amiga, né, uma médica, uma pessoa de uma excelente condição. E nesse Setembro Amarelo, ela foi falar, né, de onde ela mora para um grupo de pessoas muito grande, porque ela teve a infelicidade de ter uma filha jovem que tirou a própria vida, né? E essa garota, né, ela deu vários sinais das suas ideações suicidas. Ela usava muito as redes sociais, o Facebook. E é até curioso, né, que hoje, né, essa amiga nossa, médica, ela usa muito esses trechos tirados do Facebook, até para alertar, justamente nesse sentido, para que não se banalize o sentimento da pessoa que está com ideação suicida. E eu lembro, né, eu me lembro que na semana em que ela tirou a vida, né, ela colocou no Facebook uma frase que nunca me esqueci e uso muito em sala de aula, né, em que ela dizia: não aguento mais dizer para as pessoas que estou com depressão, que estou sofrendo muito. Quando eu digo isso, as pessoas falam: mas você tem tudo, você é bem nascida, tem isso, tem aquilo. Não faz sentido você dizer que a vida não tem sentido, você está com depressão, o que quer que seja. Aí eu coloco, justamente para você nos ajudar e discutir conosco, esse duplo problema das redes sociais. Eles podem, né? Eu ajudo um garoto, né, que fala muito pouco, né, um rapaz que tem ideação suicida, e eu uso muito visitar frequentemente o Facebook dele ali, porque ali eu consigo pelo menos ter ali o termômetro de como que ele está, porque muitas das vezes quando eu converso com ele, isso não ajuda muito. Então, esse é um ponto da questão. É possível, né? Eu te perguntaria, é possível a gente fazer uso daquilo que a pessoa posta, pelo menos para que aumente essa parcela de atenção, né, com a pessoa que atravessa um momento difícil. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente sabe, né, agora com inteligência artificial, aí vem o lado negativo, né, ou o lado que a gente se preocupa, né? Eu sou da comunicação, olho muito isso.
A gente recebeu aqui, 3 anos atrás, um professor brasileiro que leciona, né, no Departamento de Psicologia na University of Virginia, e ele trabalha muito com inteligência artificial. Então, ele me dizendo como que a inteligência artificial hoje rapidamente capta, através do Facebook, Instagram ou qualquer outra rede social, todo mundo que está com algum nível de insatisfação ou depressão, e até pouco tempo atrás, lendo Yuval Harari, né, nos dizendo e nos alertando que muitas empresas fazem mais publicidade a partir da pesquisa de inteligência artificial com base no humor daquilo que as pessoas postam. Então, eu queria uma consideração sua de como que pode-se ou não, que tipo de cuidado, como que você está acompanhando essa questão. Porque até bem, não vou dizer até bem pouco tempo atrás, senão a pessoa vai achar que a gente é de uma outra geração. Mas, para quem está nos acompanhando, que já nasceu nas redes sociais, né? Houve um tempo que isso não tinha, então era mais difícil. E foi o detalhe dessa minha amiga. Quando ela acordou, era muito tarde, né? Talvez aí jamais julgando a pessoa, né? E justamente isso. Mas às vezes a rede social pode nos ajudar hoje para ligar esses alertas. Isso pode nos facilitar. Como é que você vê isso um pouquinho? Queria que você considerasse, por favor. Eu tenho lido bastante nos últimos tempos sobre essas questões de redes sociais, algoritmos, companhia. Acho que é um assunto recente, mas nem tanto, né? Mas eu também não vou falar desde quando, porque senão descobrem de qual geração a gente é. Então, melhor não. Mas a gente tem visto o acesso das redes sociais dos anos 2000 para cá, né? Principalmente ali meados entre 2000 e 2010, por volta de 2005, as redes sociais começaram a ser mais comuns entre os adolescentes e os jovens adultos. O que a gente vê hoje em dia é um desenvolvimento da inteligência artificial muito grande. E para quem é interessado, tem 2 documentários interessantes na Netflix, um que chama Dilema das Redes e um outro que chama Privacidade Hackeada. São 2 documentários, mais um pouco sobre esse assunto, né? Sobre como as nossas informações são coletadas pelas redes sociais e como que as redes sociais fazem uso dessas informações que a gente fornece gratuitamente para eles. E observando isso e vendo como que essas questões chegam no consultório, lendo alguns artigos também sobre o uso de redes sociais por adolescentes, a gente vê tanto o lado positivo quanto o lado negativo, né? O lado negativo ele recai sobre as questões das bolhas que têm sido formadas. Então, a possibilidade da gente selecionar informações que são próximas do nosso perfil e auxiliar com isso, que as redes sociais selecionem por conta própria o que elas acham que são próximos do nosso perfil, cria uma bolha de informação, né? A gente vai sempre ler as mesmas coisas, sobre as mesmas opiniões, sem questionar, porque se as outras pessoas estão repetindo, estão dando eco para o meu discurso, é porque o meu discurso está certo. Então, a gente para de questionar sobre os nossos questionamentos e as nossas opiniões. Então, nesse sentido, a rede ela acaba tendo um aspecto negativo, porque parece que todo mundo está daquela mesma maneira. Por outro lado, eu vejo também um lado positivo, que a rede social se tornou uma fonte de expressão da juventude. Então, na minha época, que não está tão longe, mas na minha época a gente tinha diário, a gente tinha uma coisa que era escondida, que ninguém podia ler, que os pais não podiam ler. E hoje em dia a gente tem as redes sociais que são abertas para o mundo. Então, a rede social ela trouxe uma possibilidade de expressão para a juventude que é muito diferente da que existia antes. Isso traz uma possibilidade de vigilância, o que eu também não acho que seja a melhor coisa do mundo, né? Da gente ser vigiado o tempo inteiro com relação às nossas práticas, aos nossos sentimentos, mas traz também uma possibilidade de observação sobre o nosso estado mental. Então, a possibilidade de ter isso é muito boa. Algumas redes sociais são mais positivas nesse sentido do que outras, né? No Instagram, todo mundo é feliz, bonito, rico, tá todo mundo sempre viajando, postando fotos de lugares diferentes. Quando a gente pega o Facebook, que a pessoa tem a possibilidade de se expressar verbalmente mais ampla, né? A gente consegue ver um pouco mais dessas questões aparecendo. Eu entendo que a gente não pode levar tudo como sinal, porque senão, igual, né, a mãe essa sua conhecida atrás, ver esses sinais é fácil depois.
Depois que aconteceu, a gente começa a observar e enxergar esses sinais. Mas antes, a gente não tem um olhar treinado para isso, né? E as pessoas se culpam muito, as pessoas tendem a olhar para o passado se culpando de por que eu deixei isso passar. Então, é muito complicado. Mas, por outro lado, traz a abertura de maior diálogo, traz a abertura de uma possibilidade de identificar precocemente essas questões. Então, como tudo nessa vida, né, as redes sociais elas têm trazido benefícios e malefícios aí para a nossa juventude. Vamos ver daqui a uns anos. Eu fico um pouco preocupada, mas ao mesmo tempo esperançosa. Perfeito, né? Muito bom. Luísa tem uma pergunta, né? Ela está perguntando, Luísa Correia, e quando a pessoa tem risco, mas não aceita ou não quer ir para atendimento psicológico e psiquiátrico, o que fazer, né? Luísa, pergunta difícil. A internação compulsória, ela é muito complicada, ela tem um aspecto judicial muito forte, muito intenso, é difícil de conseguir e nem sempre é tão eficaz, porque se a pessoa também não quer um atendimento, esse atendimento fazer algum efeito é muito difícil. Em casos muito graves, uma internação ou um atendimento psiquiátrico, ele seria bom porque quando a pessoa... O que acontece em alguns casos relacionados à saúde mental? O aspecto cognitivo, ele está alterado. E aí, se a pessoa não faz uso de uma medicação, por exemplo, esse aspecto cognitivo permanece alterado e prejudica a capacidade de julgamento dessa pessoa. Então, ela não faz o tratamento, mas se ela não faz o tratamento, ela não aceita o tratamento. Então, acaba se tornando ali um ciclo, né? Tanto no aspecto psicológico quanto psiquiátrico. Eu estou falando especificamente do psiquiátrico porque o remédio ele tem uma influência mais rápida nisso, para que os aspectos cognitivos melhorem, para que a pessoa possa aceitar um tratamento psicológico e psiquiátrico com maior facilidade. Quando a pessoa não aceita ou não quer ir, a gente normalmente leva o atendimento para a casa dela. Então, a gente procura a possibilidade, por exemplo, de um médico da família no posto de saúde. Porque o médico de família ele tem essa possibilidade de visitar a família em casa. E aí o atendimento vai até a pessoa não precisa ir até o atendimento. Ela normalmente reluta muito, mas quando o médico já está lá, a tendência é de que a pessoa ceda. Então, existe uma possibilidade maior aí dela possibilitar esse atendimento do que a gente ter que carregá-la para um determinado atendimento fora da casa dela, fora de um ambiente seguro. Uma outra questão é a gente falar que a gente está sempre dando suporte para ela, que ela não tem que fazer isso sozinha, né? Que ela pode estar próxima da gente, que você vai acompanhar esse processo como um todo. Mas são questões muito complicadas, porque depende muito do contexto familiar, do contexto de suporte, da abertura que a pessoa dá. Então, eu estou falando de maneira geral, mas a gente precisa observar caso a caso para poder falar mais especificamente. Ok? Perfeito. O pessoal está perguntando aqui, vai ter certificado? Vai ter certificado, claro que vai ter certificado, né? Enquanto, não sei se teremos mais alguma pergunta, Fernanda, eu queria que você comentasse, né? A gente quer usufruir ao máximo, né? Aqui a sua presença, toda a sua expertise. Assim, eu tenho lidado muito em sala de aula com justamente a questão do depois, né? A família do suicídio, que, que geralmente é onde sobre a qual recai um grande tabu, né? De um lado, parte da sociedade parece querer culpar, né? Eu tenho um sobrinho que tirou a própria vida, né? Eu sei o que é isso na vida do meu irmão. E, por um lado, também a família acaba se culpando, porque fica sempre aquela dimensão. Onde que eu falhei? Né? Ou no que eu não percebi? E aí eu queria te ouvir um pouco a respeito justamente desse aspecto, porque ah, na Idade Média costumava-se, às vezes, a família ser exilada da cidade, né? Ou não ter o direito de enterrar. Hoje a gente sabe que o direito protege essas questões, mas não dá conta justamente de retirar o estigma sobre aquela família, né? Então, existe o lado da prevenção, obviamente, e, do outro lado, o aspecto de como construir esse suporte social. Queria que você falasse um pouco nesse aspecto, né, no sentido de
justamente de ajudar a fortalecer aquela família, justamente de uma pessoa que, mesmo ou até tendo ajuda ou suporte, acabou cometendo suicídio. Precisa nem ir até a Idade Média, né? A gente tem aqui do lado Ouro Preto, que até o finalzinho do século XIX, início do século XX, não permitia que pessoas que cometeram suicídio fossem enterradas juntamente com seus entes queridos. Então, a gente vê que cidades muito religiosas, até muito pouco tempo, criavam um estigma muito grande referente às famílias com pessoas que cometeram suicídio. Existe hoje em dia, na verdade, muito ainda, né, insuficiente, mas existem estudos trabalhando a pós-venção, que seria para aquelas pessoas que ficam, como lidar com as questões quando existe um parente, um cônjuge, né, que cometeu um suicídio. E aí, a pós-venção ela tem acontecido de maior maneira em grupo. Então, existem alguns grupos espalhados pelo Brasil, existem sites também já relacionados à pós-venção, que auxiliam esses familiares a passarem por esse processo. Mas aí a gente está falando também de questões individuais, né? Questões que ajudam a família individualmente. Mas o estigma continua. Então, como que a gente pode trabalhar esse estigma? Eu entendo que a melhor forma de trabalhar o estigma é falando cada vez mais sobre o suicídio. A partir do momento que a gente entende que o suicídio é uma questão que está voltada para fatores de vulnerabilidade social, para fatores de vulnerabilidade de saúde mental, que todo mundo está sujeito a essas questões como depressão e autoimpulsividade, não que isso se torne normal, né? Porque a gente nunca vai se acostumar com a ideia de morte, mas que isso se torne uma coisa que pode ser conversada, que a sociedade aceite um pouco melhor, que as pessoas não tenham vergonha de mencionar que existe um ente querido, uma pessoa na família que cometeu um ato como esse. Então, falar é a melhor hipótese que a gente tem para poder lidar com isso de uma maneira coletiva. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta, mas eu quero registrar, né, principalmente para você, muitos participantes, né, elogiando, né, a brilhante palestra, maravilhosa como sempre, né? Perfeito, né? Aqui tem ex-alunos, muitos cumprimentando, né, pelo brilhantismo e a força da palestra. Tem gente perguntando onde tem que assinar. É tudo eletrônico, então fiquem tranquilos que vocês que acessaram a videoconferência, o sistema registrou. O sistema sabe quem entrou, quem não entrou, de todos os participantes. Então, isso está registrado e será por esse método que nós vamos enviar os certificados. Fiquem tranquilos, não precisa assinar a lista. Fernanda, a Cleidineia tem uma pergunta muito relevante, né? Obrigado, Cleidineia, pela sua pergunta. Ela está perguntando, né? Sabemos que os índices de suicídio de jovens negros vêm aumentando gradativamente. Como a psicologia pode intervir e prevenir juntamente com as políticas públicas para uma prevenção maior? Eu considero, né, a pergunta muito apropriada, professora Fernanda, porque durante a escravidão havia muito suicídio, chamava-se banzo, aquele sofrimento do escravo, né, com saudades, retirado do seu próprio lar, e não era contabilizado como suicídio, né? Era colocado dentro da morte do escravo, né? Então, essa é a pergunta. Então, ela está perguntando como que a psicologia pode intervir e prevenir, né? E acho que é isso que é importante, porque há uma invisibilidade do sofrimento racial, né? E ela pergunta como que é possível intervir e prevenir esses índices de suicídio entre jovens negros, da Claudineia Pereira dos Santos. Excelente pergunta, principalmente levando em conta o momento que a gente está vivendo, né? E é uma pergunta extremamente relevante. Quando a gente pensa em questões tanto do suicídio de jovens negros, quanto do suicídio na comunidade LGBT, né, a gente vê que tem aumentado. A gente vê também um maior registro dessas questões, que antes não eram registradas. A gente tinha uma subnotificação maior, então, para não precisar constar como suicídio, muitas vezes era colocado como acidente, como outras questões aí, e não como suicídio. A partir do momento que essas notificações começaram a aparecer de forma mais verdadeira, a gente conseguiu ver o aumento desses índices. Mas quando você traz essa questão do que a psicologia pode fazer, eu acho que são as questões
que a gente precisa lidar com preconceito, né? Quando eu estou falando aqui de saúde mental, eu não estou trazendo só a saúde mental como um aspecto biológico. A ideia da saúde mental ela envolve aspectos sociais. Então, quando eu trato o negro ou a negra de maneira diferente, quando eu trato a mulher de maneira diferente, quando eu trato a comunidade LGBT de maneira diferente, no sentido negativo do diferente, né? A gente passa a criar uma discriminação ali, já de começo de história, daquilo que é considerado normal e daquilo que não é considerado normal. E aí os efeitos disso sobre a saúde mental das pessoas são inúmeros, né? São extremamente vastos. Então, para a gente poder pensar de uma forma em que esses números diminuam, a sociedade precisa entender que essas pessoas importam, que a vida dessas pessoas importam, e não é aquela coisa de a vida de todo mundo importa. É uma vida relevante porque é uma vida que durante muito tempo não foi considerada como um padrão social. Então, a gente precisa estar atento a essas questões de direitos humanos. Eu entendo que o que a psicologia tem a fazer individualmente com esses indivíduos, né, com essas pessoas, não é diferente do que a gente pode fazer individualmente com as outras pessoas. Mas socialmente, a gente precisa pensar em como diminuir, como dirimir esses preconceitos na nossa sociedade. E aí é o trabalho direto que a psicologia tem que ter com os direitos humanos para trabalhar essas questões de raça, de sexualidade e de gênero de forma geral, né? Eu acho que são questões aí que são extremamente importantes, que a gente precisa lutar por elas, porque sem elas a gente vai ver esses números aumentando mesmo. Ok. Eu acredito que nós poderíamos ficar aqui bastante tempo, né, discutindo essas questões extremamente relevantes e importantes. Agradecer, primeiramente, a participação de todos os presentes, participação, as perguntas, o engajamento. Agradecer mais uma vez a professora Fernanda Franco, né? Foi um grande privilégio revê-la, né? Apesar de ser eletronicamente. Fernanda, eu tenho feito um convite, né, aos palestrantes que estiveram conosco a semana passada no Congresso. Eu tenho feito um convite de que no ano que vem, querendo Deus, né, que tenhamos superado, pelo menos em parte, né, algo daquilo que estamos sofrendo hoje em dia. Quero que você esteja conosco aqui no Isabela, quero deixar as portas do Isabela Rendes abertas para a gente voltar, seja dentro do ciclo do Setembro Amarelo ou algum evento do nosso curso de Psicologia, mas também dentro do Congresso de Pesquisa. Já deixo aí para você esse convite, caso queira participar conosco. A gente sempre fazia esse evento no primeiro semestre, mas tivemos que adiá-lo. Acredito que teremos que fazê-lo agora, sempre no segundo semestre. Mas eu tenho feito esse convite porque a gente está se adaptando às novas tecnologias, a essa situação de distanciamento social, mas é sempre muito difícil. Então, quero deixar para você esse convite para que no próximo ano a gente já tenha condições, tão logo já seja permitido a gente ter atividades presenciais, que tenhamos a oportunidade de nos rever presencialmente e continuar trabalhando essas questões. Mais uma vez, eu agradeço muitíssimo a sua participação, a sua relevante palestra, né? Nos deu mais ferramentas ainda, nos capacitou ainda mais para continuar ajudando, criando essa rede forte de suporte, de ajuda, de apoio e de intervenção, e principalmente de prevenção, que é o que nós tanto precisamos. Obrigado pela sua presença conosco. Professor José Aparecido, muito obrigada. Pelo menos virtualmente a gente consegue matar um pouquinho da saudade, né? É muito bom revê-lo. Agradeço o convite novamente. O convite para o futuro já está aceito, então pode contar com a minha presença, se tudo der certo pessoalmente dessa vez, né? Vamos torcer por isso. E para poder fechar, eu queria dizer que a questão do suicídio é um assunto que me toca assim, pessoalmente. Depois de tantos anos trabalhando com isso, é uma luta profissional e uma luta pessoal. Então, se eu pude contribuir um pouquinho para a gente poder mudar um pouco essa realidade, para a gente poder pensar no suicídio de uma maneira diferente, para mim já é bom o suficiente. Tá? Então, muito obrigada pelo convite, inclusive pelo tema. Nós é que agradecemos, pode ter certeza que
trouxe importantes contribuições. Nós vamos torcer, esse é o meu desejo, né, para você, para todos os nossos participantes, de que nós continuemos com saúde, em especial a saúde emocional, que é do nosso trato, do nosso trabalho, dos nossos estudos, das nossas pesquisas, das nossas intervenções, e que a gente possa continuar superando esse delicado momento para que a gente tenha condição de se rever pessoalmente. Obrigado a todos, meu boa noite, obrigado, professora Fernanda Franco, agradeço em nome do Isabela Hendricks, do curso de Psicologia, do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão, né? A professora Juliana me deu um contato aqui, ela não foi possível, mandou suas escusas, né? A professora Maísa também. Enfim, meu muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Abraço a todos vocês. Até logo.